Olá pessoal, vamos falar então da marcação a mercado no mês de maio no Tesouro Direto. Todos os títulos, da onde que a gente vai tirar a informação? A gente vai tirar a informação lá da parte de baixo do site em rentabilidade acumulada. E o site do Tesouro só disponibiliza a posição do dia 30 de maio. Isso aqui é corrigido a cada 2 dias, atualizado a cada 2 dias. Para o dia 31 eles não fizeram. E é essa tabela aqui. Ela está um pouco bagunçada. Por quê? Porque começa aqui com os tesouros especiais com juros semestrais e tem dois títulos que estão fora dessas primeiras linhas, mas eles estão aqui embaixo, que é o 24 e o 26. E aqui estão os principais, tem um tesouro IGPM ainda, tem os Selics e todos os prefixados, os que estão no rol e os que não estão. Então o que eu fiz? Eu organizei essa tabela na ordem certa, cronológica, e atualizei aqui para maio, isso aqui é abril, isso aqui é 2022, a taxa de compra no dia 30 e no dia 2 eu tirei a taxa de venda, certo? Por quê? Porque a gente vai comparar o que aconteceu com a taxa com o que aconteceu nessa rentabilidade aqui em função do prazo e do tipo de título, e nós vamos fazer várias comparações para aumentar aí o nosso conhecimento sobre marcação a mercado, ok? Voilá, estamos com a tela completa, todos os dados aqui. Em verdinho, pessoal, os títulos disponíveis para compra, certo? E aqui eu coloquei a taxa de compra. Não é assim que o Tesouro faz. O Tesouro pega o título com 30 dias, ele simula a compra e o resgate antecipado e aí coloca aqui a rentabilidade, certo? Eu coloquei a diferença de taxas de compra, as taxas de compra no dia 2 de maio e no dia 30 de maio, e a diferença de taxa. O que aconteceu? A taxa aumentou. Então, por exemplo, no IPCA com juros 24, ela aumentou 0,36. E o que aconteceu com a rentabilidade? Ficou 0,41. Esse é o nosso ponto. Tá? E nós vamos comparar títulos iguais com prazos diferentes, títulos com o mesmo prazo e formatos diferentes, para a gente entender. Então, quais são as informações que nós temos aqui? Nós temos um Tesouro IPCA com juros curto, 2024, que mesmo com a taxa estressando de 5,53 para 5,89, um delta de 0,36, ele rendeu 0,41. Ou seja, o Tesouro IPCA com juros perto do vencimento, ele rende que nem um reloginho, pessoal. Essa que é a verdade. IPCA com juros 26, a mesma coisa. Só que ele aumentou 0,11 e rendeu um pouquinho mais, 0,42. Também muito curto e rendendo aí positivamente, apesar do estresse de curto prazo. E vejam como a curva aqui está invertida. O prazo mais curtinho com taxa mais alta, essa taxa só vai voltar a aumentar lá para 32. O IPCA com juros 30 também rendeu positivo. Mas vejam que bem menos, porque ele tem mais prazo, apesar da subida de taxa ter sido muito discreta, só 5 basis points. Mas como ele tem mais prazo, olha como estragou a rentabilidade. E aí, nos de prazo bem longo aqui, 32 em diante, a gente vai observar uma rentabilidade negativa no mês de maio, porque todos eles tiveram alta na taxa. Aqui está a quantidade de percentual que subiu, e vejam que todos eles subiram. Esse aqui 9 basis points, o 32, e aqui já deu, entre aspas, prejuízo de marcação, certo? Por quê? Porque ele tem mais prazo. Vejam que mesmo os prazos curtos, subindo muito mais a taxa, 0,36 e 0,11, eles mantiveram a rentabilidade positiva. Coisa que não aconteceu com os longos. Por quê? Pelo tempo, pessoal. O tempo, certo? Então o Tesouro com IPCA com juros com um vencimento curto, ele vai render que nem um reloginho. E os longos, sim, vão dar essa variação de preço, mas não vai ter variação na renda. A renda vai continuar sendo os 2,95% do VNA. E aí vejam aqui que a magnitude de aumento da taxa foi muito pequeno, até ficando praticamente igual de 2040 em diante, e o prejuízo de marcação a mercado também ali na casa de 0,2
E os prefixados principais, por assim dizer, né? Aqueles que não pagam juros, eu coloquei aqui só os que estão negociados. Então o 25 aumentou a taxa em 6 basis points do início para o fim do mês, mesmo assim ele rendeu aí quase 0,5%, todos com rentabilidade positiva. E o 29 rendeu 0,14% e ele aumentou a taxa em 0,09%, ou seja, esse aumento de taxa aqui não foi suficiente para deixar a rentabilidade negativa. Se fosse um pouquinho mais, talvez 0,12 ou 0,14%, já teríamos aqui uma rentabilidade provavelmente negativa. Então não foi suficiente para atrapalhar a rentabilidade do título, mas vejam que, como a taxa aqui no 29 aumentou mais, então tem mais prazo e a taxa aumentou mais, a rentabilidade foi lá para o pé. Ficou quase no 0 a 0, enquanto que o 25, o pré-25, ainda rendeu alguma coisa. E nos prazos curtinhos, ó, a rentabilidade está mais preservada. Por quê? Porque eles têm um vencimento mais rápido, então eles oscilam menos, eles passam a ter um comportamento mais de relógio. Só que como eles são principais, não tem nada para amortizar no meio do caminho, então eles ainda vão ter alguma oscilação. Então, por exemplo, esse aqui, e todos esses aqui estão perdendo para o Tesouro Selic, né? Nós vamos mostrar também. Tesouro pré com juros, pessoal, e olha só que interessante, eu deixei aqui só o primeiro e o último vencimento. A gente só pode comprar o último vencimento no site do Tesouro, que é o 33, certo? Mas eu fiz aqui a comparação com o 23. Então o 33, pessoal, é o mais longo da série e ele vai levar a marcação a mercado na cabeça direto, certo? Tanto que esses títulos aqui, o 29 e o 33, continuam nos leilões e eles estão vendendo assim muito, muito pouco. Veja aqui, ó. A taxa subiu 0,18% no mês e a rentabilidade ficou quase negativo 0,5%. Mas o 23, pessoal, a taxa aumentou mais, de 13,03 para 13,41, 0,38, olha aqui, ó, mais que o dobro da subida da taxa do 33, e no entanto o 23 marcou aí 0,79 de rentabilidade positiva no mês. Então vejam que prefixado, né, por mais doloroso que seja carregar esse título, não adianta, pessoal, é o tempo que cura, é o tempo que vai fazer as oscilações ficarem mais suaves e ele passar a render como um reloginho. Lembrando que esse título aqui, o foco é renda e não gastar a renda, reinvestir a renda, certo? Você ter aí a renda do prefixado que é maior proporcionalmente que a renda do Tesouro IPCA com juros, aqui são 10% nominais versus 6% nominais ao ano. Então aqui essa renda plus aqui, você vai ter que realocar dentro da sua carteira, certo? Senão você vai estar perdendo porque nada é reajustado. Aqui não tem valor nominal atualizado, aqui só tem valor nominal, certo? E são títulos que sofrem muito a marcação a mercado porque o Tesouro só deixa o prazo mais longo. Olha aqui, pessoal, Tesouro Selic. Tesouro Selic, todos eles renderam 1%. E nós tivemos aqui ganho de marcação, pessoal. Olha que bacana. A taxa caiu 2 basis points, né? 0,14 para 0,12, 0,19 para 0,17. E o ganho superou 1%. Ah, Nathan, mas não é 12,65? Não é mais de 1% ao mês? Não. A gente não pode fazer essa conta errado, pessoal. Isso aqui, ó, e achar que isso aqui é a rentabilidade mensal, tá errado. Esse aqui é o jeito errado de fazer, certo? Como é que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar uma taxa de juros anual em uma taxa de juros mensal. Então como é que a gente faz? A gente pega a taxa de juros anual, 12,65. Opa, eu tô atrapalhado aqui. 12,65 dividido por 100 mais 1, tá? Transformamos ela em unidade. Então isso aqui é 1 ano. Agora a gente eleva a 1 sobre 12. Elevado a 1 sobre 12. Fecha parênteses. Esse aqui é o resultado do 1 sobre 12. E agora eu aperto no Enter mais uma vez. Vai dar o resultado da potenciação. Isso aqui é a taxa anual 12,65, que é o que o Tesouro Selic rende de fato, transformado em mensal. Por quê? Porque o Tesouro Selic também é juro composto. Menos 1, agora eu vou transformar em taxa, vezes 100.
Estava em unidade, vou transformar em taxa. Então é 0,99% ao mês o que rende o Tesouro Selic, com a taxa Selic em 12,65 ao ano, certo? Não é 1,05, é 0,99. Então vejam aqui que todos os Tesouros Selics tiveram ganho de marcação a mercado, porque as taxinhas caíram. E, detalhe, quem ganhou mais? Quando a taxa cai na mesma magnitude, quem é que ganha mais? Quem tem prazo mais longo. E quem ganhou mais, olha aqui, o Selic 27, prazo mais longo. 1,08 contra 1,02, certo? Olha aí, pessoal, que interessante. Tem canal aí dizendo que o Tesouro Selic não sofre marcação a mercado. Acabei de provar para vocês que ele sofre marcação a mercado. É uma magnitude pequena, mas está aí. O rendimento que era para ser 0,99 foi um pouco maior, mas em abril foi bem menor. Perceberam aqui? Então é isso, pessoal. Temos que ter atenção aí no Tesouro Selic. E os tesouros IPCAs principais, pessoal. Olha só que interessante o que aconteceu com o IPCA principal 24. Olha aqui, gente. Ele aumentou 0,33 no mês, do dia 2 para o dia 30 de maio, certo? 0,33, e isso não aconteceu com nenhum dos outros, certo? No entanto, ele teve 0,41 de rentabilidade positiva. Quer dizer, ele quase, entre aspas, não está sofrendo marcação a mercado. Quase. Por que eu digo quase? Porque aqui foi um belo aumento de taxa e, no entanto, ele manteve uma rentabilidade positiva. O IPCA 26, como ele tem mais prazo, ele subiu menos e ficou quase que empatado com a rentabilidade do 24. Já os longões, o 35 e o 45, o que aconteceu? Eles aumentaram a mesma coisa na taxa. Quando aumenta a taxa, é prejuízo de marcação a mercado. E aqui é prejuízo de marcação e nominal. Ou seja, o IPCA 45 perdeu 0,71% e o 45 perdeu 2,29%. Então olha aí, pessoal. O prazo, não adianta, o prazo é rei da marcação a mercado. Quanto mais prazo, mais o efeito se faz sentir. Tanto para o positivo, caso dos tesouros Selics, quanto para o cenário negativo, que é o caso do Tesouro IPCA 35/45, em que as taxas subiram. Já nos prazos curtos, isso aconteceu no Tesouro IPCA principal e no Tesouro IPCA com juros, em que as taxas subiram forte no curto prazo, mas eles mantiveram uma rentabilidade. Agora vamos comparar, pessoal, o que acontece com títulos de mesmo prazo, mas títulos diferentes entre si. Olha só, o principal 24 aumentou 0,33 e rendeu 0,41. O IPCA com juros 24 aumentou quase a mesma coisa e rendeu 0,41 também. Então os dois andando muito parecido, muito reloginho. O 26 com juros aumentou 0,11 e rendeu 0,42. E o principal subiu 0,08, subiu menos, mas rendeu os mesmos 0,42. Então tudo muito parecido, pessoal. Vamos ver para o prazo de 26, o IPCA principal, que é mais seguro que o prefixado. Claro, motivos óbvios que a gente sabe que no prefixado a gente não tem proteção contra a inflação. A proteção está na taxa. A taxa tem que ser mais alta. E no IPCA a gente tem essa proteção. Então ele deve, com a mesma oscilação, variar menos no preço. Certo? Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. Vamos comparar. O pré-26, eu não coloquei as taxas aqui. Vamos ter que colocar as taxas. Só um pouquinho, pessoal. Tá aí. Então o pré-26 teve um aumento de taxa de 0,08 e rendeu 0,31. 0,08. Vamos ver o IPCA. O IPCA 26 aumentou 0,08, a mesma coisa. Então, pessoal, o que acontece com o IPCA? Ele rendeu mais, 0,42, mais seguro, mas rendeu mais. Aqui, até, digamos assim, tirando um pouquinho a questão do risco-retorno, porque o que acontece? A taxa subiu nos dois. A taxa subiu, ela diminui o retorno, certo? Então, o que aconteceu? No prefixado, ela diminuiu mais o retorno, certo? Então, o 0,08 te devolveu um retorninho de 0,31 no prefixado e uma elevação de 0,08 no IPCA não comeu tanto assim o teu retorno. Tu ainda ficou com 0,42, 11 basis points acima do rendimento do prefixado.
Então vejam como é interessante, porque aqui o cenário foi desfavorável para os dois, só que um perdeu mais. Quem perde mais? O pré-fixado. Quando acontecer o ganho maior vai ser no pré-fixado, certo? Quando devolver. Só que o que acontece com o Tesouro IPCA? O Tesouro IPCA está correndo a inflação, e no pré-fixado não. Então, se você aumentar o tempo, como a inflação está muito alta, provavelmente o ganho do Tesouro IPCA 26 vai ser maior, porque o VNA esticou muito, aumentou muito, como a gente mostra seguidamente aqui no canal. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar sobre a marcação a mercado dos títulos em maio de 2022. Deu para ver, gostei bastante de mostrar para vocês o exemplo do Tesouro Selic, muito claro, e também dos demais títulos mostrando que o prazo é rei. Não tem outra, pessoal. Prazo é rei. E aí os prazos curtos ainda tendo um ganhozinho, mesmo com aumentos maiores na taxa, porque aí os títulos passam a se comportar como um reloginho, porque o tempo não influencia tanto. Já os prazos longos, aí aumentos discretos na taxa, como a gente pode observar bem nos IPCAs com juros semestrais, em que o aumento de taxa foi praticamente insignificante, 0,02, por exemplo, nesses três prazos aqui muito longos, 45, 50, 55, mesmo assim deram aí um prejuízo aí de marcação a mercado. Então, prazo é rei, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.